Ainda num gráfico de 15 minutos, a gente também marca o que a gente chama de cluster, além das marcações de POC, NO, VH e VAL, tá bom? Os clusters, eles são os estudos feitos baseados em supply and demand zone, ou seja, regiões de oferta e demanda escondidas nos preços. Há um estudo chamado nos Estados Unidos de hidden zones, ou seja, zonas escondidas, regiões escondidas. E eles acontecem ao longo de uma tendência forte. Quando a gente tem uma tendência muito forte, lá no meio da tendência, às vezes alguém negocia ali muito rápido e muito forte, e ele dá um repique nos preços. Esse repique nos preços, normalmente, é alguém que perdeu a posição, ou alguém que girou a posição muito forte, e aquilo passou direto. Só que aquilo fica escondido, aquele interesse fica escondido ali. Por isso que ele cria esse repique no preço. Lá no futuro, depois às vezes que passa tempos no futuro, quando o preço chega naquela hidden zone de novo, como normalmente está no meio da tendência, não tem suporte, não tem resistência, não tem máxima, mínima, e as pessoas simplesmente não conseguem enxergar essas zonas escondidas. Existe um estudo específico chamado de Supply and Demand Zones, ou Hidden Zones, onde a gente consegue identificar esses clusters. Cluster é um aglomerado de fechamentos. Então você pode ver um monte de candlezinho pequenininho ao longo do ladinho, assim, ao longo de uma tendência, no meio de uma tendência, e aquilo às vezes passa despercebido. Quando você bota num gráfico de linha, inclusive, ele dá um repiquezinho nos preços, que é o que eu vou mostrar para vocês no gráfico. Agora, é importante lembrar o seguinte, cluster é um estudo absurdamente eficiente, tá? Vocês vão ver, vocês vão se assustar da marcação desses clusters, mais do que qualquer outra marcação. Cluster, ele trabalha no seguinte sentido, pessoal, quando a nossa operação avança para cima de um cluster, ele também é uma região de negociação, só que como ele forma uma bandinha, uma faixinha, ele não fica uma linha, tá? Ele é uma faixazinha. Quando o mercado chega nessas regiões, nessas hidden zones, o interesse ali é tão grande, por quê? Porque alguém perdeu a posição muito rápido, que o preço vai defender, tá? A gente não diz que, talvez defenda, não, não. No cluster, o preço vai defender, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês no gráfico isso aqui, como é que a gente enxerga essa história. Quando vocês pegam uma tendência forte igual essa aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Felipe, como é que você consegue enxergar isso? Pois é, treino, mas eu vou mostrar um jeito mais fácil de fazer. Aí o mercado ficou lateralizado, mercado lateralizado não tem cluster, por quê? Porque ele está no meio de tendências fortes, só que aí a gente tem uma tendência aqui, ó, intradiária, que é uma tendência significativa aqui, ó, essa tendência toda aqui. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Tá vendo esse repique de preço? Curtinho, que todo mundo passa despercebido? Pois é justamente nesses pontos que a gente marca. Como é que a gente enxerga isso? Assim, ó. Olha o repique de preço lá, ó. Olha o repique de preço aqui, ó. Curtinho, que todo mundo passa despercebido. O que a gente faz? A gente marca uma linha na máxima e na mínima desse repique para pegar o quê? Os fechamentos, tá? E aí a gente projeta isso lá para frente, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Pô, o preço atinge lá, aqui eu estava nesse dia, o preço passou depois, mas no primeiro momento ele toca no cluster e volta de uma vez, tá? Aqui, ó, ele toca no preço e volta de uma vez. Depois que ele rebater ela assim, aí ele limpa o cluster. Lá para frente ele forma outro cluster quase muito próximo, nessa região aqui, ó. E aí a gente bota num gráfico de linha e marca lá no cluster. Volta para um gráfico de candle, tá marcado o cluster, e olha aqui para vocês verem que mágica, ó. O cluster estava aqui, o mercado daqui para frente não tinha acontecido ainda, eu não sabia, o mercado foi lá em cima e voltou. Quando o mercado voltou, ó como é que ele toca no cluster, bem aqui, ó, e rebate de uma vez. Pá! Esse é o cluster, tá? Eu vou mostrar para vocês mais exemplos, para vocês entenderem. Então, por exemplo, lá atrás, quando eu tinha uma tendência mais forte como essa daqui, ó, eu posso marcar cluster também. Olha, eu tenho cluster aqui, tem cluster aqui e tem cluster aqui. Tá vendo que ele vai formando umas zonas escondidas ao longo da tendência? Essas zonas a gente marca, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, vou marcar essa de baixo, vou marcar essa primeiro de cima aqui, ó, esse repique de preços em cima aqui primeiro. E a gente tem outro repique de preço nesse de baixo, tá? E a gente tem outro repique de preço mais abaixo aqui. E aí depois a gente vira para um gráfico de candle e a gente pode ver aqui, ó. Olha,
Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. A partir disso aqui, ó, desse cluster, o mercado foi lá embaixo e voltou. Quando o mercado voltou, vai contando aí. Uma vez, duas vezes, 3 vezes no cluster. E não é coisinha pequena não, ó. Ele bate no cluster, olha o quanto ele recua. 700 pontos, ele bate no cluster. 500 pontos, ele bate no cluster, mais 300 pontos. Ou seja, dá para viver de cluster, né? E aí lá na frente, nesses dois aqui, ó, quando a gente projeta o preço, olha como é que o mercado resolve travar nesses clusters na abertura, depois ele volta aqui, o cluster ainda está validado, ele negocia dentro do cluster, negocia dentro do cluster, negocia dentro do cluster. Ou seja, cluster é algo muito, muito, muito eficiente, que vocês não vão ver ninguém falar no Brasil, porque esse estudo não tem no Brasil ainda. Nós fomos os primeiros a trazer esses estudos para o Brasil, né, esses estudos de hidden zones, de supply and demand zones para o Brasil, tá? Mas utilizem isso, testem no gráfico, a gente usa eles especificamente no gráfico de 15 minutos para as nossas operações de day trading, junto lá com as marcações de POC, NO, VH e VAL no Market Profile. E tudo isso aí define as nossas regiões de interesse de negociação. E região de interesse de negociação, como vocês já sabem, elas podem ser usadas para os nossos parâmetros operacionais de entrada, saída, realavancagens e desalavancagens e proteção de stop, tá? Então esse aí é o nosso cluster, que vocês vão ficar abismados quando vocês verem lá na comunidade de traders da família Alta Renda as marcações para a projeção do dia seguinte, quando os monitores marcarem, passarem para vocês, que vai chegar tudo pronto para vocês lá na comunidade, para quem é aluno, porque a comunidade é restrita aos alunos, e lá na sala ao vivo também, quando a gente estiver com o mercado aberto, acontecendo, operando ao vivo todo mundo junto, vocês vão estar vendo a nossa tela, e aí vocês vão estar vendo essas marcações e vão ficar, eu tenho certeza, abismados com quanto essas marcações funcionam. Isso aí vai dar um lucro significativo para vocês.